Louvado seja Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 21, versículo 9. Apocalipse capítulo 21, versículo 9. Que o Senhor Jesus possa abençoar cada um com a sua palavra. É para isso que nós viemos, à casa de Deus, é para esse objetivo, é com essa expectativa que nós estamos aqui, de sermos abençoados, alcançados por Deus. E Deus sempre supre a expectativa do coração dos seus filhos. Apocalipse 21, verso 9. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Podeis assentar, irmãos? Que Deus assim abençoe, acrescente suas bênçãos à palavra. Nós sabemos que, como diz sempre o nosso mensageiro, ele diz: vamos falar com o autor da palavra. E alguém disse para ele: irmão Brana, você não conhece muito bem a sua Bíblia. Ele disse: pode você ter razão, posso não conhecer muito bem ela, mas conheço muito bem o autor dela. Isso é o que mais importa, É essa experiência com o autor da palavra, porque aí ele vai te fazer entender o significado da palavra em nossos corações. E nós, como humanos, mortais, temos a força, a capacidade de abrir o livro e ler, mas somente Deus pode abrir espiritualmente, revelar, expressar a palavra de forma que ela produza os frutos pelo qual ela foi enviada. E é o que nós esperamos nessa noite, que Deus, com a sua graça, possa mais uma vez, como sempre tem feito, vir vivificar a palavra em nossos corações, para que nós saímos daqui melhores do que nós chegamos. Eu sei que há muitas pessoas, quem sabe um número maior do que os que estão assentados aqui, que estão em casa, em várias cidades e até mesmo fora do Brasil, que estão acompanhando. E eu desejo que Deus também vos abençoe com a palavra de Deus. Amém? Eu quero falar, irmãos, sobre um tema com o título Tomando Posição. Tomando posição. É o que Deus espera da sua igreja, é que ela tome posição naquilo que realmente é nosso. Quando um juiz muitas vezes está a julgar um caso, eu me lembro há muitos anos atrás, conversando com o pastor Getúlio, e eu era um jovem ainda, e ele disse assim, que o juiz, ele não julga baseado no que ele conhece, mesmo que ele possa, de alguma maneira, saber o real caso que aconteceu entre aquelas pessoas, mas ele julga pelas provas, pelos documentos que lhes são apresentados. E às vezes, eu penso que há juízes que ficam nervosos quando eles querem que haja justiça, mas a parte que deveria estar interessada, ela não se posiciona, ela não requer os seus direitos fundamentado em bases. E aí, mesmo tendo o direito, aquela pessoa acaba não sendo privilegiada por aqueles direitos. Me faz lembrar
do nosso profeta quando ele pregou, creio que foi seu primeiro sermão ali na Igreja Batista, e ele trouxe uma palavra que comoveu, as pessoas choraram, as velhinhas choraram, e ele ficou muito feliz e achou que tinha se saído muito bem. E terminando o culto, o pastor chamou ele no escritório e disse: Billy, foi a pior mensagem que eu ouvi em minha vida. Daí o pastor dele disse: você em momento algum mostrou a palavra para as pessoas. Você simplesmente fez elas chorarem, fez elas se emocionarem, mas você não mostrou a palavra, você não fundamentou. E aí então ele contou a história o pastor David, né, contou a história do juiz que havia uma causa ali de uma mulher, não me lembro bem o assunto, e o advogado dela fez toda uma encenação para emocionar as pessoas, e de repente aquele juiz bateu e gritou e disse para o plenário que estava ali, disse: até quando vamos suportar uma coisa, vamos dizer, horrorosa como essa? Depois o juiz procurou aquele advogado e disse o porquê que ele fez. Ele disse: porque você em momento algum estava citando a lei, você só estava fazendo uma encenação. Então nós sabemos, irmãos, que é necessário nós conhecer os nossos direitos e nos posicionar por ele. Quando você faz isso, Deus realmente pode se mover em nosso favor. Não é nós esperar que Deus venha fazer, Ele já fez. A justiça não vai vir atrás de você para te dar os teus direitos. A justiça, o governo, não vai enviar suas autoridades até a sua casa para dizer: ei, você sabe que não precisa mais você trabalhar? Você já alcançou o tempo para a sua aposentadoria? Nós viemos aqui para te avisar. Nunca eles farão isso. Mas eles também não negarão o teu direito se você chegar e dizer: eu vim aqui para requerer o meu direito. Então Deus tem nos dado, mas Ele espera que nós nos posicione. E nos posicione não firmados em emoções ou em algo intelectual, mas fundamentado na sua própria palavra. Aí Deus vai agir e vai realmente suprir aquilo que estamos buscando. Mas dentro desse tema, irmãos, tomando posição, eu quero falar sobre os 3 principais propósitos de Deus no plano da redenção. O profeta pregou sobre o tríplice propósito de Deus. Mas antes de entrar nos 3 principais propósitos de Deus, vamos voltar um pouquinho as nossas mentes ao dia em que o homem perdeu sua posição. O tema é tomando posição, mas antes vamos relembrar quando o homem perdeu a sua posição. Quando Adão perdeu a sua posição. Quando Eva perdeu a sua posição ao sair fora da palavra de Deus. E Deus, chegando ali no jardim, Ele procurou por Adão. Veja que não foi Deus, ou melhor, não foi o homem procurando a Deus, mas Deus procurando o homem. E sempre é assim. Ah, mas eu senti, eu busquei. Não, não foi você. Esse sentimento por Deus foi o próprio Deus que colocou. Esse buscar por Deus foi o próprio Deus através de você. Como a Bíblia diz que o Espírito do Senhor intercede junto ao nosso espírito, porque nós não sabemos o que pedir. Tudo é Deus através de nós. Por isso nós falamos, é a graça, é a graça. E Adão se escondeu, e Deus chegou: Adão, onde estás? Adão se apresentou, e logo Deus então começou
a conversar com ele sobre a situação. Mas veja que, às vezes, as pessoas têm noção, ou imaginam, como alguém me falava essa semana, de uma pessoa aconselhando, veja só, aconselhando a um desviado. Em outras palavras, tentando cauterizar a consciência do desviado, dizendo assim: o que Deus quer é que nós seja feliz. Não importa o que nós estamos fazendo, Deus, como Pai, quer que nós sejamos felizes. E esse é o evangelho hoje moderno que as igrejas pregam. Deus quer que você seja feliz, não importa como. Agora, se um pai natural, ele tem pulso na sua casa e ele vai pôr ordem naquele lar, não é chegar a hora que quer, trazer quem quer, fazer o que quer ali, quanto mais Deus. E Deus, para ser justo, ele tem que fazer justiça. Então Deus não podia dizer para Adão: Adão, eu disse que você morreria no dia que você pecasse. Não foi? Sim. Mas tu sabe que eu sou a essência do amor. Eu não posso suportar ver você sendo exterminado. Por isso, esqueça isso. Vamos colocar uma pedra sobre esse assunto e vamos tocar a vida daqui para frente. Se Deus fizesse assim, Deus não seria justo. Porque se na rodovia diz que tem que andar a 80 km por hora, e não houver uma lei para multar aqueles que andam acima de 80, a lei não é justa. A lei, para ser justa, ela beneficia os que andam nela. E ela traz também juízo sobre aqueles que a desafiam. Então Deus, como poderia lidar agora com a situação? Sendo um Deus de amor, ele não podia simplesmente aplicar o juízo, mas sendo um Deus justo, ele não podia também ignorar o juízo. Aí entra a grandeza da misericórdia de Deus. Ele assumiu o problema do seu filho. Há um tempo atrás, o pastor Febrônio, pregando, ele disse assim, que Deus, quando desejou ter uma família, ele sabia que essa família passaria por problemas. E ele então assumiu os problemas da sua família, sendo que os problemas da sua família eram e os seus problemas. Então os problemas de Adão era problema de Deus. E ele começa ali o seu grande plano agora da redenção. Trazer o homem de volta. Ele teve que expulsar Adão do jardim, porque um Deus justo, um Deus santo não pode habitar com o pecado. Ele teve que colocar ali os querubins para proteger a árvore da vida com a espada desembainhada, para que o homem não tivesse acesso à árvore da vida. Mas ele começa um trabalho de redenção. Trazer o homem de volta à posição que ele perdeu. Porque Deus, irmãos, ele não muda, nós temos que ter isso, e ele diz assim, creio que é Isaías 52, verso 6, se não me falha a memória, não é Isaías 51, ele diz assim, porque eu, Senhor Jeová, não mudo, e por essa causa não sois consumidos. Ele não muda, o plano de Deus continua o mesmo, e o plano de Deus para com o homem, para com a sua família era o quê? Colocar Adão para turistar ali no jardim? Não, esse não foi o plano de Deus e esse não é o plano de Deus. O plano de Deus era compartilhar com o homem o seu governo. Porque quando ele criou todas as coisas, ele se expressa e traz o homem à sua imagem, para compartilhar com o homem do seu poder, do seu domínio. E assim Adão estava no jardim.
como um pequeno Deus, como uma autoridade. A Bíblia diz que tudo que Adão nomeou, assim se chamou, e assim foi determinado. Deus criou todas as coisas, mas passou a responsabilidade para Adão para nomear cada uma das criaturas. E tudo estava debaixo da autoridade de Adão. Porque assim Deus o quis, que ele fosse um governador. Mas quando ele cai, ele perde essa autoridade. Mas e Deus? Teria agora Deus um plano B? Teria agora Deus um plano C? Deus não tem plano B. Deus não tem plano C, Deus só tem o plano A. Deus não muda. O profeta diz que até um pensamento de Deus já é uma obra consumada. Porque Deus não pode melhorar os seus pensamentos. Deus não pode melhorar as suas obras, porque se assim o fizesse, ele não seria perfeito. Então ele não mudou o seu plano. E vocês vê, quando Jesus estava aqui, e os fariseus, os religiosos, sempre tentando o pegar em alguma coisa, e eles chegaram e disseram: mestre, é lícito nós dar carta de divórcio a nossas esposas por qualquer razão? Jesus disse: não. E eles citaram e disseram: mas Moisés nos autorizou. Jesus diz: por causa da vossa incredulidade, ele vos autorizou. Mas, no princípio, não foi assim. Ou seja, ele voltou ao princípio, mostrando: eu não mudei. Se vocês mudaram, se as coisas saíram dos trilhos, mas no princípio não foi assim. Então guarde isso aqui, irmãos, agora na mente de vocês, para o desfecho da mensagem, essa questão da razão pela qual Deus colocou o homem na terra. Para quê? Para governar, para ser uma autoridade. E quando o homem peca, Deus não tem, repito, um plano B. Deus não muda, mas ele precisa agora transcorrer por um processo para trazer o homem de volta à sua posição. E dentro deste grande projeto de Deus, o profeta cita 3 principais propósitos de Deus. O primeiro era: ele queria manifestar-se. Porque ele não podia se manifestar a nós, agora caído como estávamos, na sua grandeza, na sua divindade. Então, o que ele fez? Ele se tornou carne. Porque ele assume o pecado de Adão. Porque a sentença era a morte. Ele não podia retirar essa sentença, porque senão ele não seria justo, não estaria fazendo justiça com a sua palavra. Ele não podia substituir a morte de Adão por um anjo, porque o anjo não tinha como fazer isso. Mas ele, sendo o que deu a sentença, ele mesmo assume. Mas ele não tinha sangue para derramar. Ele, como espírito, não podia ser crucificado numa cruz. Então, em seu grande projeto, ele gera no ventre de Maria aquele óvulo já fecundado. E quando aquela criança nasce, ali era Jeová nascendo na manjedoura. Era Jeová chorando, era Jeová brincando quando criança, era Jeová crescendo, e era Jeová sendo batizado no Rio Jordão, era Jeová pregando o Evangelho, e era Jeová agora morrendo na cruz, para pagar o preço pelo pecado do homem. Então veja que Deus, irmãos, ele começa desde o Éden a se aproximar do homem, através desse processo. O cordeiro é sacrificado como um substituto, como uma sombra, como um tipo, e ele vem vindo e vem trabalhando. E vocês sabem, Adão, vocês estão me acompanhando, irmãos? Adão, ele era a obra-prima de Deus. Ele era a obra que estava acima de todas as obras. E
o diabo vem e derruba exatamente a obra-prima de Deus. Mas Deus não poderia deixar, como um Deus de amor, de misericórdia, a sua obra-prima caída. Ele começa a trazer de volta. E na mensagem obra-prima, o profeta diz que sempre quando uma obra, um artista vai fazer uma obra, trazer uma obra, ele nunca a constrói do chão, do nada. Mas a primeira coisa que ele faz é a base. E em cima daquela base, ele vai construir a sua obra. E Deus então, quando sua obra-prima cai, e ele no seu projeto, ele diz, eu vou trazer de volta. O que ele faz, a primeira coisa, ele constrói uma base. E o profeta diz, a base foram os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, aqueles homens de Deus, formando a base para que essa obra-prima fosse outra vez levantada, porque a primeira já havia caído. E aí ele começa a construir o corpo desta obra através do quê? Dos profetas, começando por Moisés e vem vindo por todos os profetas, até que chega a João Batista, o último profeta do Velho Testamento. E o profeta que une o corpo desta obra-prima à cabeça da obra-prima que é Cristo. E quando Cristo entra em cena, ali Deus levanta outra vez sobre a terra a sua obra-prima. Deus levanta. E Deus começa a fazer. Deus, através de Cristo, toma posição. Toma a posição que o Adão perdeu. E você vê que Adão governava sobre a natureza. E agora, o segundo Adão, quando a tempestade vem para derrotá-los, ele se coloca sobre o barco e diz, acalma-te vento, aquieta-te mar. E os discípulos, quando tudo aquilo se acalma, eles olham para o outro e dizem, quem é esse? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Quem era? Era a obra-prima de Deus outra vez sobre a terra. Era Deus em carne, posicionado outra vez, tendo autoridade sobre a natureza, caminhando sobre as águas, tendo o domínio sobre as coisas. E veja como eu disse, ele vem lá do Éden, através das sombras, dos cordeiros, dos sacrifícios. E quando ele está tirando Israel do Egito, ele se aproxima de Israel de uma maneira mais próxima. Quando, através da coluna de fogo, Israel podia ver Deus. À noite a coluna de fogo, de dia a nuvem os cobria. Imagine, irmãos, a emoção daquele povo. Quando por tantos séculos o homem esteve longe de Deus, desde o dia da queda. E agora eles podiam ver Deus sobre eles. Eu acho, irmãos, que a alegria era tanta, e que o conversar deles era o seguinte, não precisamos algo melhor do que isso, Deus sobre nós. Mas aquilo era só o começo, irmãos, do projeto de Deus. Mais tarde, então, essa obra-prima vem e é posicionada, e agora não era mais Deus sobre eles, agora era Deus com eles. Era Deus caminhando com eles, era Deus comendo com eles, era Deus dormindo com eles. Agora João podia reclinar a sua cabeça sobre o peito de Cristo e sentir a maior paz do mundo diante daquela divindade. Era Deus com eles. E aí eles podiam dizer, nossos pais achavam que eles tinham o máximo quando Deus estava sobre eles. Mas nós é que temos a totalidade, porque agora nós temos Deus conosco. Nós não precisamos mais de nada. Irmãos, eles não sabiam que o melhor ainda estava para frente. E de repente Jesus começa a conversar e a instruir e dizer, importa que o Filho do Homem seja preso pelos malfeitores, e ele será crucificado.
Pedro toma a frente e diz: não, Senhor, de forma alguma, ninguém vai matar o Senhor. Em outras palavras, agora que nós temos tudo, agora que temos Deus conosco, o Senhor fala em morrer? Mas era necessário, era o projeto de Deus, era o plano da redenção. Até ali, ainda Deus tinha manifestado só um dos seus propósitos. Dos 3 propósitos, ele tinha manifestado o primeiro, que era manifestar-se. Ele se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. E ele foi à cruz, morreu, foi sepultado, mas ao 3º dia ressuscitou, vencendo a morte, o inferno, o pecado, todas as coisas. E o véu do templo abre-se de alto a baixo, abrindo o caminho para que o homem entre no lugar santíssimo. E 50 dias depois do Pentecostes, ele desce na forma de Espírito Santo. Não mais para estar sobre a igreja, não mais para estar com a igreja, mas para estar na igreja. Agora era Deus no homem, era Deus na mulher, era Deus morando por trás de peles, era Deus realmente vivendo dentro da sua criatura. Ali estava o plano máximo da redenção de Deus, o propósito de Deus. Então, irmãos, dentro desses 3 propósitos, o segundo propósito era Deus queria reinar sobre o seu povo. Primeiro, Deus queria manifestar sobre o seu povo. Segundo, Deus queria reinar sobre o seu povo. E terceiro propósito, Deus queria levar o seu povo de volta ao reino restaurado. Vocês lembram do princípio da mensagem? Da pregação aqui, um Adão como autoridade, um Adão tendo domínio, um Adão como um pequeno Deus. Esse foi e é o plano de Deus e nunca mudou. Nunca mudou. Ele então cumpre seu primeiro propósito, Deus manifestando-se ao seu povo. Desce ali no Pentecoste na forma do Espírito Santo. E agora, através do batismo do Espírito Santo, ele pode cumprir o seu segundo propósito, que é Deus reinar sobre seu povo. Porque a única maneira de Deus reinar sobre sua igreja é se ele habita dentro de você. Aí você vive. Realmente, Deus reina sobre você, governa sobre você, porque a natureza de Deus te faz ser diferente. Não porque, o profeta diz numa mensagem assim: irmãs, se vocês saírem daqui e quiserem viver diferente, só porque eu disse, não vale nada. Vocês terão que viver diferente, porque algo foi mudado dentro de vocês. Esse é o segundo propósito de Deus, reinar sobre sua igreja. Por isso somos incentivados, e a mensagem do 7º anjo, ela vem para quê? Para trazer o sinal sobre sua igreja, porque é a última etapa do ciclo da semente. E a semente, ela tem um ciclo, ela cai, morre, brota, cresce, larga as flores, o pendão e a palha e depois o grão. E a vida se forma dentro do grão. A vida se resume dentro do grão. E todo aquele pé de milho seca. Todo o sistema por onde a vida passou morre. Então veja que na última era, o ciclo se fecha. Quando a semente original que foi plantada lá no Pentecostes, aquela semente que cai em Niceia, ela vem sendo restaurada pelos restauradores e ela chega agora na última era e ela se torna um grão outra vez. Por isso vocês vão observar nas 7 eras da igreja que abre-se a dispensação dos gentios com um profeta. E fecha a dispensação dos gentios com um profeta outra vez.
porque são 7 mensageiros, mas só 2 profetas mensageiros. Paulo na primeira era e o irmão Branham na última era, o Elias de Malaquias 4. Por quê? Porque o Elias vem para trazer, para nos levar, melhor dizendo, ao mesmo grão da mensagem de Paulo. E aí então se fecha o ciclo para a colheita, para o arrebatamento. E no Pentecoste então vem o Espírito Santo sobre a igreja. E Deus agora cumpre o seu segundo propósito, ou seja, através do Espírito Santo, proporciona a condição dele reinar sobre sua igreja, reinar sobre sua vida. E o terceiro e último propósito dentro do plano da redenção é Deus nos levar de volta ao reino restaurado. Esse é o propósito de Deus. Por isso, irmãos, quando nós olhamos a mensagem, o mensageiro, você vai ver que o irmão Branham não só foi usado para restaurar a palavra e revelar os mistérios, mas ele foi restaurado com a palavra. A palavra o colocou em posição, como tem que colocar em posição cada um de nós. E quando eu sempre gosto de ver, irmãos, vocês sabem, a natureza que Deus deu ao profeta de ser minucioso, coisas que nós lemos e passamos por cima, ele ficava ali até que Deus realmente lhe dissesse o que aquilo queria dizer, porque ele sabia que não estava ali por estar. E quando ele está ali caçando esquilos, e ele procura de todas as formas, na seu melhor conhecimento, e não consegue nada. E então ele se assenta naquele tronco daquela árvore e começa a meditar na Escritura. Se tu tiverdes fé, e disserdes a este monte, erga-te daqui e lança-te no mar, se cumprirá. Para mim seria uma escritura como as outras, falando de fé. Mas para o profeta que tinha realmente o calibre afinado para conhecer o propósito de Deus, ele viu que ali falava de algo mais do que fé, do que a fé normal. Porque ele, irmãos, estava acostumado em dizer: Senhor Jesus, levanta o paralítico, e o paralítico andava. Senhor Jesus, traz o morto, e o morto ressuscitava. Isso já era normal no ministério de Cristo, do irmão Branham. Mas agora ele viu algo maior do que isso. Porque ele era acostumado a pedir a Jesus para fazer. Mas agora ele vê uma escritura que diz que ele podia dizer: se tu tiverdes fé, tu dirás. E ele para ali e diz: como pode ser isso? Como que eu, um homem, posso dizer e algo acontecer? Em outras palavras, eu sei que se eu pedir para ele, ele faz, mas aqui está dizendo que eu direi. E ele chega a dizer que ele pensou: será que isso está dentro do plano da redenção, onde se aplica essa escritura? E de repente ele ouve aquela voz que disse: é exatamente isso. Tu dirás. E a voz continua e diz: o que você está buscando? E ele disse: eu estou procurando esquilos. E ele disse: então fale a palavra e o esquilo aparecerá. E ele se levanta, ele diz assim: e aquela unção que eu chamo de uma super unção veio sobre mim. E ele olha por aquela árvore de sicômoro, uma árvore cheia de espinhos, que nem um animal subiria ali. E ele diz: haja um esquilo no galho desta árvore. E quando ele fala a palavra, ungido por aquele poder de Deus, o esquilo é criado pelo poder da palavra falada. E ele esfrega os seus olhos e diz: meu Deus, será que eu estou vendo uma visão? Será que é real? E ele toma o seu rifle e atira e o esquilo cai. Ele vai até lá e ainda continua naquele impasse. Meu Deus, será que é real? Será que é uma visão? Mas não é uma visão, ele está sangrando, visão não sangra. E ele pega aquele esquilo
e ele prepara, e ele come, e é real. Foi criado pelo poder da palavra falada. Aleluias! O que Deus estava fazendo ali, mostrando o seu terceiro propósito, levar essa igreja de volta ao reino restaurado. Levar esse povo, porque ele não mudou o seu plano, irmãos. Ele nunca mudou. O homem caiu, mas Deus nunca mudou. Deus nos fez para governar. Deus nos fez para compartilhar o seu reino, o seu governo. Aleluias! Ah, mas você falou de Jesus como a obra-prima, mas ele era Jesus. Você fala do irmão Branham, mas ele era um profeta. Irmãos, não, isso é para mim, isso é para você. Jesus, quando ele está aqui, a obra-prima de Deus sobre a terra, ele diz assim: vocês farão obras maiores do que aquelas que eu fiz. Não maiores em um milagre maior, mas maiores em proporção, porque era um homem fazendo milagre, agora é uma igreja fazendo os milagres. Esse é o plano de Deus. São João capítulo 15, eu sou a videira, vocês são os ramos. Onde você colhe uva? Nunca vi uvas no tronco da videira, mas sempre nos galhos. O que Jesus estava dizendo com isso? Os frutos virão através de vocês. Porque o meu evangelho, a minha redenção, vos restaurará, para que vocês voltem à posição que o homem perdeu, posição de domínio, posição de governo. Aleluias! E quando nós vamos, irmãos, para Gênesis, e você vê Deus criando Adão, e ele primeiramente forma o homem espírito, porque Deus não era carne ainda. Então ele fez o homem à sua imagem e semelhança. E você vai ver algo muito especial ali. Ele diz assim: Deus o fez, a sua imagem o criou, macho e fêmea o fez. E aí você para e olha, como assim? Deus o fez, a sua imagem o fez, macho e fêmea o criou. Por quê? Aí o profeta nos mostra que lá no espírito de Adão, Deus, ao criar Adão, colocou aquela natureza dócil, que estava lá no espírito de Adão. E mais tarde Deus coloca Adão dormir, e tira um pedaço de carne, multiplica aquelas células, forma um corpo, e vai lá no espírito de Adão e pega aquela parte feminina, aquele espírito dócil que estava lá, e ele tira e coloca em Eva. Agora observe, irmãos, nós viemos ao mundo como bebê, nós fomos crescendo, nós fomos nos adaptando com o mundo. Agora imagine Eva, ela vem à existência já adulta. E ela, de repente, abre os olhos e está diante de um homem, está diante de uma natureza, está diante de flores, está diante de pássaros, e ela vê toda a glória, toda a beleza do jardim. E eu penso que ela ficou atônita. Por isso a razão de Adão responder para ela quem ela era. Em outras palavras, Adão diz: eu sei que você está perplexa, eu sei que você não sabe quem você é, mas eu já vou te dizer, você, em outras palavras, é eu. Você não sabe quem você é, Eva? Você é eu. Como assim eu sou você? Você é a parte feminina que estava em mim. Amém? Aleluias. E eu penso, irmãos, não estou afirmando, mas eu penso que quando Adão caminhava pelo jardim, sendo um governo, tendo autoridade, se ele estivesse ali com Eva, conversando, e o vento soprava, bagunçava o cabelo de Eva, Adão podia levantar a mão e dizer: vento, para por favor. E o vento pararia. Se eles caminhando pelo jardim, Eva olhava além do rio e disse: Adão, que fruta deliciosa deve ser aquela.
Adão não precisava fazer uma canoa para atravessar o rio. Adão não precisava nadar para atravessar o rio. Adão era uma autoridade. Adão era um pequeno Deus. Adão poderia colocar os seus pés e caminhar sobre as águas. Como posso dizer isso? O segundo Adão fez. A obra-prima levantada fez. Caminhou sobre as águas. Parou a tempestade. E na mensagem casamento e divórcio, o profeta diz: Eva tinha os mesmos direitos que Adão antes da queda. Então eu penso que quando ela via Adão dizer para vento, se Eva estivesse sozinha e precisasse disso, ela olharia e dizia assim: ele disse que eu sou ele. Ele disse que eu sou a parte feminina dele. Se ele para a tempestade, ou melhor, se ele para o vento, vento, você pode parar um pouquinho? E o vento poderia obedecê-la, porque ela era Adão na forma feminina. Tu és carne da minha carne, tu és osso dos meus ossos. E veja que Gênesis diz: Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança o fez, macho e fêmea o criou. Então, se o homem é a imagem de Deus, e Deus o fez macho e fêmea, então em Deus havia também um atributo feminino. E quem era esse atributo feminino? Era a noiva, era a sua esposa, que estava com ele antes da fundação do mundo. Por isso, Adão não podia ser feito de outra forma, se Deus tinha dentro dele aquele atributo feminino. E da mesma forma que Adão é colocado dormir, Deus coloca Jesus dormir na cruz. Deus coloca o segundo Adão, Deus coloca a sua obra-prima dormir, e do seu lado ele tira a sua noiva. E quem é a noiva de Cristo hoje? É a parte feminina que estava em Deus. E o profeta diz assim, que nós somos a senhorita Jesus Cristo. Por isso, irmãos, nós temos autoridade, como ouvimos esta manhã. Nós não somos um povinho qualquer, não. Por isso essa mensagem vem através de um profeta, porque denominação nunca poderia fazer nós reconhecer quem somos. Assim como Eva, quando vem a existência, ela fica perplexa, ela olha para Adão, ela olha para si, ela olha, não sabe quem ela é. E Adão disse: você está aí um pouco confusa, você não sabe quem você é. Já vou te dizer, você é eu, você é a parte feminina que estava em mim. Assim um dia, irmãos, você estava lá, irmão Reinaldo, lá no mundo, lá na banda, mas de repente você via, você sentia algo estranho. E um dia Deus também chegou no seu ouvido e disse: eu sei que você está confuso, você procura eu numa igreja, procura na religião, procura na bebida, procura ali, você não consegue sentir, você não se entende, é que você é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. Você é a parte feminina que estava comigo antes da fundação do mundo. Aleluias! Nós fomos chamados para algo grande. Por isso Deus não quer nos ver de cabeça baixa. O diabo quer fazer nós perder o foco do que realmente Deus espera de nós. E outra, irmãos, nos últimos dias, porque Deus não fez só através de Jesus, Deus não fez só através de William Branham. O profeta diz: o que vocês virem partes no meu ministério, virá em plenitude sobre vocês. Porque se a igreja, antes do arrebatamento, não voltasse à posição, ao reino restaurado. Eu sei que o reino restaurado, vamos dizer assim, literal, é no novo mundo, mas começa aqui.
Começa aqui, tomando posição aqui. O terceiro propósito de Deus, não espere só para além, só depois do arrebatamento, não. Se Deus não levantasse o homem para exercer a autoridade que o Adão perdeu, o diabo bateria no peito e diria assim: eu venci. Porque eu derrubei sua obra-prima. Eu derrubei e ele nunca mais o colocou na posição. Ele levantou uma segunda obra-prima, mas ali era ele mesmo em carne. Mas o homem em si ele nunca pôde. Mas isso o diabo nunca poderá dizer, porque a igreja está caminhando para algo grande, irmãos. Alguém chegará, haverá um povo, haverá, disse o profeta, uma super raça. Aleluias! Nós estamos caminhando para isso. Nada vai impedir. Deus não tem plano B. Deus tem somente o plano original. Para isso Deus nos chamou. E na mensagem, olhe sempre para Jesus. O profeta diz: o poder da palavra falada não virá em plenitude, em totalidade, até que o Concílio Mundial de Igreja aperte. Mas deixa isso apertar, deixa essa pressão chegar, e você verá o que essa noivinha vai fazer. Aleluias! Mas lembre-se, irmão, não pode saltar fases. Não pode saltar fases. Ninguém chegará ao reino restaurado sem antes ter em si o segundo propósito de Deus, ter Deus reinando sobre eles. Por isso você olha nos tipos do Velho Testamento, quando um filho nascia, era filho, mas não era herdeiro. Ele tinha que provar ser bom filho. O pai o colocava debaixo de um tutor, de um professor. E é o que Deus tem feito, irmãos. Coloca o tutor sobre a igreja, o Espírito Santo, para ensinar a palavra, para ensinar os princípios da Bíblia. Mas diz o profeta que, em alguns casos, aquele tutor chegava envergonhado diante do pai, porque não conseguiu desempenhar o papel pelo qual foi contratado. E dizia: infelizmente, pai, seu filho é um renegado. Seu filho não se interessa com nada. Eu tenho falado sobre os teus negócios, ele não está nem aí. Eu tenho falado através da pregação, eu tenho ensinado o que é doutrina, eu tenho dito como elas devem se vestir, eu tenho dito como ela tem que ter os seus cabelos, mas elas franzem o nariz e fazem do jeito delas. Os homens fazem as coisas como querem, eles não querem saber. Esse é o lado triste. Mas o profeta diz: mas há um outro lado. Algo maravilhoso. Há aquele filho que o tutor chegava e dizia: pai, parabéns, seu filho é a sua cara. Seu filho se interessa, seu filho é atencioso, seu filho, quando eu estou pregando, ele diz amém, é verdade. Às vezes ele não dá conta, mas ele chora e ele diz: Senhor, eu creio, me ajude. Aleluias! Glória a Deus! E então aquele pai, diz o profeta, batia no peito orgulhoso e dizia: este é o meu filho. E ele dizia: sabe, tutor, nós temos que fazer algo. Vamos marcar uma audiência ali com as autoridades. Vou vestir o meu filho e vou levá-lo na praça diante dos juízes. O que ele iria fazer? A adoção. Cristo passou por isso, nos dando o exemplo. Provou ser bom filho. Pegou Pedro, Tiago e João, subiu ao monte. E ali ele foi transfigurado diante deles, suas vestes resplandeciam. E o pai disse assim: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quer dizer, ele provou ser bom filho. Ele me obedece, ele segue a minha palavra. E qual foi a próxima frase? A ele ouvi. Ou seja, o que ele disser está dito.
E aquele pai no Velho Testamento levava o filho e dizia: ei, vocês têm negócio comigo? Quando vocês vierem para tratar alguma coisa, eu não estiver, não tem problema, trata com meu filho. A assinatura dele de hoje em diante vale tanto quanto a minha. Ele recebia a adoção, a posição de filho. E esse é o trabalho de Deus, irmãos, quando você prova ser bom filho. O batismo em nome do Senhor Jesus te coloca no corpo da igreja. Mas o batismo do Espírito Santo te coloca no corpo de Cristo. Te posiciona como filho. Você recebe a adoção. E aí você tem o direito de ter aquela mesma palavra a Ele ouvir. E quando aquele poder demoníaco vier, quando aquela pressão vier, você abrirá a boca, você falará a palavra. Mas isso é para aqueles que estão posicionados, isso é para aqueles que receberam a adoção, que provaram ser bom filho. O que Deus quer, irmãos, é que nós reconheça que nós fomos chamados por uma voz especial, para cumprir um propósito especial. E o que falta, qual é a próxima fase da igreja, irmãos? É de volta ao reino restaurado. É o último dos 3 propósitos. Deus está encaminhando sua igreja de volta ao reino restaurado. O ciclo está fechando, irmãos. Assim como o diabo se encarnará na besta, porque o diabo sempre vem copiando, personificando a Deus. Da mesma forma, Deus, irmãos, se unirá de tal forma que não será você falando, será Deus através de você. Não será a besta falando, será o diabo através dela. O diabo se encarnará, diz a Bíblia. Mas Deus também terá um povo que chegará a um posicionamento, irmãos. E esse poder virá, disse o profeta, de uma forma universal. Um tremendo batismo do Espírito Santo, de tal forma que nos arrebatará da terra. Aleluias! Nós estamos caminhando para isso. Vamos nos colocar de pé. Esse é o propósito de Deus. Para isso nós fomos chamados. Ah, mas o diabo pode dizer: mas será que é para mim? Se não é para você, é para quem? Pense, pergunte para você: se não é para mim, essa promessa é para quem? É para qual denominação? Se não é para mim, por que eu fui chamado então? Agora eu sei que muitos chamados e poucos escolhidos, mas uma coisa eu sei: eu creio no meu chamado. Você crê no seu chamado. E o que prova que você realmente foi chamado não é a tua qualidade em si, mas sim o teu sentimento, a tua garra pela verdade, o teu amor pela palavra. Você provar ser bom filho, você agradar o tutor, agradar o Espírito Santo. Precioso Deus e eterno Pai, palavras não podem expressar isso, Senhor. Mas eu sei que o Teu Espírito Santo pode, Pai, melhor esclarecer aos corações. Que essa mensagem não é algo comum, Pai. Nós fomos chamados para algo muito grande. É o plano original, é a vontade do Senhor. E o Senhor está nos levando de volta a esse reino restaurado. Oh Deus, brevemente um povinho se levantará com uma super unção. Oh Deus, ocupando aquela posição do Adão antes da queda. Tudo que eu te peço, Senhor, ajuda-me a ser um bom filho. Ajuda essa igreja, Senhor, a ser bom filho. Ajuda a sermos dedicados. Ajuda, Senhor, a reconhecermos o nosso chamado. Reconhecermos a nossa posição.
Que todas as vozes contrárias se apaguem, somente a sua voz possa falar aos nossos corações. Acende a chama do teu evangelho, Pai. Encoraja teus filhos para tomar posição nessas promessas, para dizer eu creio, para dizer isso é para mim, para dizer Senhor, eu colocarei a mão ali, porque meu coração já está ali. Senhor, eu peço por aqueles que porventura não têm provado ser bom filho, que através dessa palavra eles possam se comover e possam buscar do Senhor graça, Senhor, porque eu sei que o Senhor é que busca o homem, capacita, encoraja cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, Senhor, que a tua palavra possa encontrar espaço em nossos corações. Obrigado, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Você pode dizer obrigado, Senhor? Você pode dizer eu sou chamado por Deus. Diga, eu fui chamado para algo especial. Eu sou aquela parte feminina que estava com Deus antes da fundação do mundo. Aleluias! Louvado seja Deus! Aleluias! Onde estavas tu, Jó, quando as estrelas da alva rejubilavam, batiam palma e os filhos de Deus rejubilavam? Onde estavas tu? Eu estava na sua mente. Eu era aquele atributo feminino que haveria de se manifestar. E viemos ao mundo para cumprir um propósito, e já fomos encontrados por essa mensagem. Louvado seja Deus!